Na aula de hoje vamos aproveitar aquela massa da semana passada que está aqui super perfumada para fazer um bolo lindo de Natal em forma de árvore de Natal. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e agora a gente está mergulhando literalmente em todo o conteúdo de Natal. Inclusive, se você quer mais informações, outras aulas a respeito desse tema natalino, aqui embaixo, o primeiro link da descrição, tem o link do curso Doce Presente de Natal, que inclusive essa aula vai para lá à meia-noite de hoje. Só fica disponível até meia-noite e depois migra para lá. E se você não quer ficar de fora de nenhuma dessas aulas, também aqui embaixo tem o link do grupo do WhatsApp, que é exatamente por lá que eu vou mandar o link de todas as aulas. E teremos aulas não só aos domingos, mas também outros dias da semana. Então, para você ficar ali ligadinho, saber de tudo, entra no grupo do WhatsApp, porque você não perde nenhuma informação. Mas esse bolo aqui vai ser um bolo esculpido, então já tenho até um moldezinho aqui, exatamente como uma árvore de Natal, mas com uns toques especiais, fácil de fazer, mas ao mesmo tempo para deixar aquela mesa realmente linda, maravilhosa e ser o ponto focal de decoração de qualquer mesa. E ainda por cima você vira para o seu cliente e diz: é comestível? Sim, isso é um bolo. Então, bora lá, vamos trabalhar. Eu já tô com a bancada aqui higienizada, então eu vou soltar o bolo da forma, simplesmente com uma espátula, isso qualquer bolo, tá? Quando eu coloquei o bolo na assadeira, aqui na forma, eu não untei a lateral, então eu preciso soltar essa lateral, mas tomando bastante cuidado para essa espátula não cortar o bolo, e sim pressionando sempre para a lateral do metal ou do plástico, enfim, do tipo de forma que você estiver utilizando, mas para a gente conseguir manter a forma do bolo aqui perfeitinha. Então, eu venho sempre empurrando para essa parte da lateral, nunca para dentro do bolo, tá? Por mais que eu vá esculpir esse bolo, eu preciso da base bem certinha, então eu não quero perder a forma dele. E até mesmo se você for utilizar de qualquer outra forma de esculpir, ou de repente vai transformar esse bolo numa vela, enfim, outro desenho que você queira, tem que ser também assim, dessa forma, na hora de desenformar. Então, olha lá, a lateral dele toda bonitinha e a forma, olha, limpinha na lateral. Esse bolo, por ser uma massa bem densa, ele é tranquilo para a gente conseguir esculpir. A gente não tem questão aqui de tantos farelos. E uma coisa importante, na hora que você for cobrar esse bolo, não pense no resultado, mas sim no contexto geral. Ou seja, se eu tenho um bolo aqui, que eu tenho o diâmetro, esse no caso ele tem 11 centímetros. Se eu tenho um diâmetro de 11 centímetros, que ele aqui, ele vai servir em torno de 8 fatias, você vai cobrar nessa base. Nunca cobre a menos, porque você, independente, utilizou o material para essa forma. Então, por mais que você tenha perda na hora de esculpir, você tem que cobrar o valor total, tá? Então, aqui, só garantindo que tá tudo soltinho. E agora, vou fatiar o bolo normalmente para a gente poder rechear. Só tomando bastante cuidado, que como a gente tem pedacinhos de frutas aqui, eu não quero arrebentar esse bolo. Então, eu venho aqui girando com cuidado, para a gente ter certeza que tá cortando por inteiro. Inclusive, olha, eu já deixo um bowl aqui do lado. Depois, se você quiser reaproveitar essas frutas na hora de colocar o recheio, também à vontade. Mas olha ele por dentro como realmente, nossa, o perfume é incrível. E eu cortei 3 discos, eu vou, de cada um bolinho desse aqui, eu vou cortar 3 disquinhos. E eu vou começar com essa parte que tem a base e finalizar também com a mesma parte da base, ou seja,
aqui embaixo ela vai ficar assim com o douradinho, pra gente ter um acabamento melhor. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho só, pode ser do recheio ou da cobertura. No caso aqui eu tô com um recheio de ganache. Esse ganache é um ganache realmente de recheio, ou seja, com chocolate nobre. E eu coloquei aqui uma base 1 centímetro maior do que o bolo, ou seja, essa minha massa tem 11 centímetros e a base que eu construí aqui para a gente poder estruturar esse bolo tem 12 centímetros, para a gente ter aqui meio centímetro de cada lado para eu conseguir subir e fazer a base do ganache. E uma coisa importante, esse bolo, ele já tem muita fruta, ele não é um bolo muito aerado, então ele já tem ali uma umidade. Eu vou umedecer bem pouquinho, inclusive para a gente conseguir depois esculpir com mais facilidade. Então é bem pouquinho mesmo, só porque a gente realmente gosta de um bolo ainda bem úmido. E esse ganache aqui, eu saborizei ele com um pouquinho de vinho do Porto. Agora, fique à vontade para colocar qualquer outra bebida que eu acho que realmente para Natal combina muito bem. Então você pode botar outro tipo de vinho. Para mim o vinho do Porto, ele traz esse sabor adocicado que é bem interessante. Mas pode botar aqui rum, algum licor também, fica muito interessante. Então um licor de laranja, um contrô, fica muito legal aqui. Enfim, pode aí saborizar até mesmo com um toquezinho de menta, enfim. Fica aí a seu critério ou não põe nada. Não precisa saborizar o ganache, pode saborizar com outra coisa que não seja uma bebida alcoólica. Então, tô espalhando aqui o recheio. E dessa vez, como ele é um bolo esculpido, eu não vou botar ele em nenhuma base. Eu vou aqui simplesmente montar e em seguida já começar a estrutura dele. A gente tenta manter aqui o mais retinho possível. E como eu falei, algumas frutinhas que de repente caíram na hora do corte, nesse momento, quando coloca o recheio, você pode ali colocar só para acrescentar e daí dar mais sabor. E aqui, ó, já na última camada, eu inclusive depois aqui, para eu ter mais firmeza com esse recheio, eu vou colocar uns 15 minutinhos para gelar, só para esse chocolate firmar um pouquinho aqui, para na hora do corte não ficar escorregando. Então é legal a gente ter uma estrutura com ganache na hora de um bolo esculpido, exatamente para você conseguir manter o bolo com uma firmeza quando for fazer o corte. Então, sempre recheios mais firmes para bolos esculpidos. No caso aqui, ganache, pode ser buttercream também, mas recheios que quando você gele, ele mantenha aquela estrutura para depois você conseguir fazer o corte perfeito. Então, só colocar aqui as frutinhas, a mesma coisa, vou soltar e eu venho com a parte douradinha para cima. Então, montando como qualquer bolo realmente. E aqui, só vou umedecer um pouquinho esse topo. Viram que eu não deixei de umedecer o bolo, mas eu não umedeci em excesso, porque a gente precisa realmente que ele tenha estrutura. Então, vou gelar ele aqui um pouquinho e depois eu vou pegar aquele molde que eu mostrei lá no início da aula e colocar aqui para a gente já ter uma base para fazer o corte. Então, já volto. Aqui o bolo tá geladinho, ele deu uma leve entortada, mas não tem problema. E aqui, olha, eu fiz literalmente um triângulo para fazer mais ou menos aqui a forma.
que eu quero. Então, eu vou posicionar aqui e venho com uma faca. A princípio, eu venho com uma faca realmente de pão, uma faca de corte, e já faço a marcação aqui em cima e vou fazer também do mesma posição do outro lado. Por quê? Porque aí a gente consegue ter um direcionamento do que a gente tem que cortar de excesso. Então, eu vou posicionar aqui e tô marcando em todos os 4 lados aqui para ficar fácil para mim. Então, aqui, toda essa parte que eu marquei, eu vou tirar o excesso. Então, bora lá. Agora que eu já tenho uma base, eu vou literalmente tirar fazendo a forma. Então, eu venho aqui nos cantinhos. E como o bolo tá durinho, o recheio tá durinho, fica muito mais fácil pra gente conseguir fazer esse corte. Se o bolo tivesse muito mole, eu não ia conseguir seguir dessa mesma linha. Então, aqui, olha, bem ao centro. E é importante a gente fazer realmente uma bailarina para você ver 360 graus. E agora, a gente vai selar com o ganache. A proporção desse ganache de cobertura é 5:1, ou seja, a cada 500 gramas de chocolate, 100 gramas de creme de leite. E eu deixei, olha, ele num ponto molinho para conseguir realmente passar aqui e selar todo esse bolo, para depois sim a gente vem com uma espátula molinha e alisando ele todo. Então, eu jogo aqui um pouquinho no topo e vou espalhar por toda a borda. Olha, assim é muito mais fácil. Espalho nele todo. O que eu quero aqui é cobrir todos os buraquinhos para depois ficar muito mais fácil para a gente passar e ter uma cobertura firme desse ganache. Então, eu venho aqui com uma camada em todo ele. E isso também vai evitar que as frutas saiam do lugar, que caia algum farelo. Então, a gente consegue aqui ter uma estrutura nele completo. Agora sim que ele tá aqui todo coberto com essa primeira camada, eu consigo vir com o chocolate e aí sim acertar todos os pontos, esconder todas as frutas, deixar ele com a estrutura perfeita para receber a decoração. Então aqui já secou um pouquinho, eu botei um pouquinho só na geladeira, 2 minutinhos, enfim, só mesmo para a gente conseguir ter essa base firme e passar agora a próxima camada, dando realmente a forma que a gente quer. E eu vou usar essa espátula, olha, que ela é mais molinha. Caso não tenha, não encontre nenhuma espátula que seja semelhante a isso, pode pegar algum plástico que seja mais grossinho e aí corta um pedacinho, corta um quadradinho. Isso vai ajudar esse movimento que a gente consegue fazer com a espátula aqui, vai ajudar a você conseguir fazer a forma mais precisa, tá bom? Então, vou começar aqui, espalha de uma forma mais uniforme e do mesmo jeito que a gente tira o excesso
da espátula normal, a gente vai tirar dessa de curva também. Mas aqui eu consigo nivelar e movimentando, fazendo essa curvinha de uma forma muito mais precisa. E aí, não tem jeito, você vai ter que olhar todos os ladinhos para ver se tem um lado mais gordinho, algum buraco, enfim, tem que ir girando e olhando todo o bolo. E essa segunda camada do chocolate, ele não tá tão fluido, ele tá molinho para a gente conseguir passar, mas não tá tão líquido como foi na primeira etapa. Então aqui, ó. Então aqui todo o acabamento, tenta deixar realmente todos os lados o mais próximo que você conseguir, deixar a forma aqui mais uniforme. E agora eu vou gelar um pouquinho e limpar, vou trocar essa base e começar a decoração, que vai ser uma decoração super simples e vou fazer com 2 tons de verde e depois acrescentar aqui umas bolinhas de açúcar. Então, só gelar aqui um pouquinho para endurecer realmente esse chocolate, ele ficar firme para a gente conseguir decorar. Agora, com todos os elementos da decoração, eu peguei uma tábua aqui, essa aqui é de 20 centímetros, mas se você quiser, pode até botar menor, não tem problema. Forrei com a pasta americana. Eu fiz 2 tons de verde, então eu escolhi um dos tons, coloquei aqui no fundo e vou transferir o bolo aqui para o centro. Então, eu vou pegar aqui, olha, uma espátula fininha, só para poder soltar aqui, ter certeza que tá tudo soltinho. E vou colocar aqui nesse centro um pouquinho de glucose. Então, olha, bem pouquinho mesmo, só para esse isopor aderir a essa pasta americana. Mas se você não quiser forrar a tábua, eu particularmente gosto, que eu acho que dá um acabamento muito mais bonito a esse bolo. Mas se você não quiser, não tem problema, pode só. Mas se você não quiser, não tem problema, pode colocar diretamente ou na base que for o bolo para mesa ou mesmo numa tabuazinha. E aqui, ó, vou posicionar esse bolo direto aqui no centro. E aqui, ó, eu só vou medir para saber que ele tá centralizado. Então, eu peguei, olha, 3 dedinhos, medi aqui e tá certinho. E agora que o bolo tá aqui posicionado, vou colocar ele um pouquinho de lado. E aqui eu vou pegar uma porção da massa e vou fazer, olha, um cone, um cilindro aqui comprido e sempre pressionando que eu quero tirar essas marcas. Então faz uma pressãozinha, olha, para a pasta não ficar com marca nenhuma. E eu vou medir isso aqui na altura do bolo. Então eu tenho que pegar o bolo e eu vou aqui medir. Tá muito grande, eu vou tirar um pedacinho, afinar essa ponta. E eu quero assim grossinho mesmo, tá vendo? Olha a espessura, porque aqui depois eu vou achatar no próprio bolo. E faço a pontinha aqui e eu venho puxando um pouquinho na diagonal, eu não vou botar isso retinho. Você vai escolher o desenho que você quiser, se quiser botar só tiras retas, também pode, mas eu vou girar aqui um pouquinho. Então, eu vou medir todos a esse tamanho, vou me basear todos nesse tamanho aqui. E vou fazer das 2 cores, sempre pressionando bem para não deixar nenhuma marca. Então, olha lá, pressiona na mão e depois vem alongando. Aqui eu fiz 5 da mesma cor e agora eu vou fazer da outra também.
Então, já estou aqui com 10 tiras e elas estão realmente bem grossas porque eu vou modelar isso ainda sobre o bolo. Então, aqui, qualquer coisa, se houver necessidade, eu coloco um pouco mais, mas eu acredito que essa quantidade aqui já seja suficiente para cobrir o bolo. Então, aqui eu vou pincelar um pouquinho de água, é bem pouquinha mesmo. Não deixa essa água pingar na base exatamente para não derreter a pasta americana aqui embaixo. Então, eu venho aqui com o pincel só um pouquinho, bem pouquinha água e vou umedecer ele todo. Que isso, com o pincel, vai facilitar exatamente para não deixar nenhuma gotinha. Eu quero espalhar muito bem essa água aqui, que é só para fazer uma leve gominha para colar a pasta americana em toda a volta. Então, o bolo todo aqui, certeza que ele tá todo úmido. Foi uma pincelada bem pouquinha. E aí eu venho, dou aqui, ó, passo aqui a mão em cima, já dou uma leve achatadinha, com a mão mesmo, tá? Porque eu não quero deixar nenhuma marquinha assim. Dou aqui uma leve achatada e vou posicionar aqui, cruzando, fazendo um espiral. Então, eu venho aqui e vou pressionando essa tira em toda a volta do bolo e aqui em cima também a gente aproveita para depois, quando entrarem as outras, fazer uma pontinha aqui dessa árvore. Então, eu venho aqui, olha, pressionando e alisando com a mão, porque eu quero que faça esse efeito gordinho realmente nas bordas. Então, eu venho alisando com a mão mesmo, com essa partezinha aqui de baixo da mão. E muito cuidado para você não bater com a mão no chocolate, porque esse chocolate, como ele é escuro, pode acabar sujando o seu trabalho. Então, toma bastante cuidado. Agora, faço o mesmo processo com a outra cor. Então, já dou aquela achatadinha e agora eu vou seguindo essa forma. Então, eu venho aqui da base e vou, olha lá, alongando e posicionando para fazer esse efeito aqui de espiral, tá vendo? E vou fazer isso em todo o bolo. E conforme eu vou passando a mão aqui, inclusive a lateral, a gente consegue fazer bem o efeito da emenda aqui, sem deixar nada aparecer de fundo. E é muito importante também pensar nessa base aqui, que ela tem que estar bem protegida para não aparecer nada do chocolate que está atrás. Eu voltei com a cor um pouco mais escura para já mostrar o efeito que fica. Então, eu fiz logo uma de cada lado para mostrar o efeito que fica. A gente vai cobrir aqui todo ele. Então, vem com carinho, massageando com a mão e faz exatamente esse movimento de diagonal, que isso ajuda uma massa a interagir com a outra aqui na base. E evite apertar, você vai trabalhar com a mão da mesma forma que você tivesse com um alisador. Então, a sua mão vem aqui literalmente fazendo um carinho no bolo, como se fosse o efeito do alisador. E aqui, nos dois finais, então, como eu falei, eu fiz 10 tiras, falta só uma de cada cor. Sempre coloque, para não ter erro de encaixe de cor, a mesma quantidade de cada uma, porque aí você não vai errar. Na hora de encaixar aqui, vai dar certinho. E esse finalzinho a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado, abrindo aqui um pouquinho só para conseguir encaixar essa bordinha aqui. E a última
muito cuidado para não ficar por cima. Então, o encaixe tem que ser realmente perfeito. Aí eu aconselho você pegar uma espátula, liberar aqui o espaço e conseguir entrar, olha, para encaixar aqui perfeitamente todas elas. Esse biquinho, ó, dá uma unida, dá uma apertadinha aqui, olha, uma pinçadinha e vem aqui acertando com a mão e alisando para ficar tudo bonitinho. E aqui a árvore já está toda colorida, toda na diagonal, mas vamos decorar ainda mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas bolinhas de açúcar e colocar aqui nas emendas. Então, eu venho com o pincel, pode ser com água mesmo, ou, se preferir, uma colinha de CMC. Então, eu venho aqui, olha, com o pincel fininho, passo somente de levinho, não deixa também pingar essa água, tá? É bem pouquinho mesmo, só mesmo para fazer a base de cola. E aqui eu vou colando, eu tô com 2 tons, eu tô com branco, o perolado no caso, e dourado. E aí eu vou colocar em todas essas emendas, desde aqui de cima até lá embaixo. Isso parece ser um processo muito demorado, mas é rapidinho, você vai colocando várias bolinhas, todas de uma vez só. Então aqui, olha só, finalizando. Passar só um pouquinho mais de água, porque secou aqui. Pronto. E pode botar de 2 em 2, enfim, quantas você conseguir aplicar, até para agilizar aí o processo. Pronto, toda a volta, completo. E agora, para também dar mais ainda um ar de Natal, eu peguei um cortador pequenininho aqui de estrela, cortei uma pastilhagem e vou introduzir um arame. Então, fiz ela até um pouquinho mais grossa para ficar uma estrela mais, vamos dizer, robusta aqui. E vou simplesmente pintar ela de dourado e colocar aqui no centro. Esse arame eu coloquei num arame que tem um pouquinho mais de estrutura, então esse aqui é um arame 20, mas pode ser até 22 tranquilamente, 18 a 22. E pinta ela de todos os lados, tá? Mas as bolinhas você pode escolher a cor que você quiser, inclusive introduzir lacinhos, aí você vai usar e abusar da criatividade. Pode fazer com molde, pode fazer aí o que você achar de interessante para essa decoração. Mas aqui para fazer a divisão, eu achei que ficou muito legal para fazer a divisão das cores. E aqui só finalizar a estrelinha. Tenha certeza que ela tá toda coberta. Prontinho. E vou colocar aqui no centro, inclusive para facilitar, pega um alicatinho, olha, para não correr o risco de você borrar a pintura ou derrubar alguma bolinha. Então, se eu colocar a mão agora aqui, pode acontecer disso acabar borrando. Então, ó, se eu apertar aqui, pode sair na minha mão. Então, ou eu retoco, ou de preferência coloca com alicatinho, que aí não corre risco nenhum. E agora, aqui de acabamento, você pode escolher a fita que você desejar. Para ficar bem natalino, eu vou botar uma fita vermelha. E simplesmente
passa com um pouquinho de cola, dessas colas de bastão, e só coloca uma fitinha de cetim da cor que você quiser. Pode, por exemplo, também colocar, por que não, uma fitinha xadrez, que vai ficar super bonita e bem natalina. Então, passei a cola em toda a borda e aqui toma cuidado para fazer a emenda na parte que seja o verso do bolo. Então, eu venho aqui, essa fitinha é uma fitinha de cetim, então vou botar o brilhinho pro lado de fora e aqui, ó, com a bailarina fica muito mais fácil. E quando eu chego no encontro, aqui atrás, simplesmente corto o excesso. E outra coisa importante é você também colocar a fita na mesma largura da sua tábua. Se a sua tábua for muito fininha, procure uma fita mais delicada. Essa daqui ela tem 1 centímetro, a fita a mesma coisa. Pronto, aí o acabamento fica bonitinho porque tá no verso do bolo. Então, quando a gente tá olhando o bolo de frente, a gente não vê nenhuma marca da fita. E aqui a minha sugestão é que você converse com o cliente para colocar num prato que tenha relação com a decoração. Então aqui eu coloquei a fita vermelha, coloquei um pratinho vermelho. Da mesma forma, se você estiver colocando uma decoração aqui puxada para um ouro rosé, colocar também o pratinho da mesma forma, ou mesmo azul, enfim, a decoração que você estiver trabalhando, pense em combinar o pratinho para levar à mesa também no mesmo estilo, para ser mais um complemento e realmente realçar aqui o seu trabalho. Então, agora vou ter que fazer o sacrifício de ver como esse bolo está por dentro. Então, vamos retirar aqui a estrelinha e cortar. O cheiro que já vem na hora que corta aqui, meu Deus do céu. Olha isso. Ai, ai, ai. Então, ele tá com bastante chocolate de recheio. E como eu mostrei, olha, o contorno, quando a gente fez o acabamento de cobertura, não fica grosso, tá vendo? Fica um acabamento bem sutil. O que tá um pouco mais grosso aqui é a pasta americana, mas é por conta do efeito que realmente a gente quis buscar aqui nessa decoração. Então, olha ele por dentro. Olha que demais. E eu vou fazer o sacrifício, né? Com essa ganache de vinho do Porto, parece que realmente envolve ainda mais todos os sabores. Meu Deus, realmente eu tô comendo aqui Natal. Não tem outro paladar a não ser o sabor de Natal aqui em cada garfada. E claro, aqui foi uma sugestão de decoração. Você pode complementar, colocar outras decorações, fazer picotinhos para fazer uma árvore mais realista, enfim. Aqui é uma sugestão para você começar aí desenvolver uma linha de várias árvores natalinas e vender muito nesse Natal. É um bolo com um tamanho super bacana para uma ceia de Natal que tem outras sobremesas e rabanada, panetones, enfim, você pode inclusive complementar esse bolo com o panetone também decorado, pegando ali mais ou menos a mesma decoração para deixar tudo aquele conjunto maravilhoso na mesa e realmente dá aí para uma família inteira, seguindo não só esse bolo, mas outras sobremesas também. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder o quanto antes e eu te espero na próxima aula.